amigos, tudo bem? Galera, se você está pensando em mudar para o Canadá em 2026, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos explorar os principais pontos que você deve avaliar antes de tomar essa importante decisão na sua vida. Então, eu sou o Aleandro, já moro aqui há 3 anos, né, e eu já consigo dizer para vocês alguns pontos bem importantes que você deve considerar aqui. Então, vídeo até o final que você vai descobrir quais são esses pontos. E galera, primeiro vamos falar da língua, né? Vamos falar do inglês, né? Esse é um dos pontos cruciais, né? Então, as línguas oficiais do Canadá é o inglês, né? Ele é essencial para a sua integração na sociedade. Então, avalie muito bem o seu nível de proficiência. Considere investir em cursos de inglês se necessário. Estude no YouTube, estude em qualquer outra plataforma, mesmo que seja gratuito, mas estude inglês. Garanta que você vai ter um inglês, pelo menos que você consiga se comunicar com as pessoas, tá? Se comunicar, gente, não é simplesmente um bom dia, uma boa tarde, não, tá? Você tem que saber o que você está falando, você tem que entender alguma coisa. Necessariamente você não precisa ser fluente, mas você precisa ter um nível de inglês que você consiga se expressar e você entender as pessoas que estão ao seu redor, tá? Então isso é bastante importante. E não subestime o inglês, tá? Não subestime o inglês, tá? Venha com o inglês. Algumas províncias aqui no Canadá também fala francês, né? Nós temos Quebec, por exemplo, fala praticamente 100% francês, não vou dizer 100%, mas fala uns 90 e tantos por cento francês. E temos a província de New Brunswick também, que tem várias cidades que falam francês. Todas as cidades de New Brunswick falam francês, mas algumas cidades só falam francês, né? Então, temos cidades aqui que simplesmente as pessoas falam francês. De repente, se você já fala francês no Brasil, você pode olhar para essas cidades com um pouco mais de carinho. E em seguida, escolha a cidade, né? Qual é a melhor cidade se adaptar ao seu estilo de vida, né? O Canadá possui diversas cidades, muitas cidades, né? Cada uma com suas características únicas, né? Pesquise muito sobre o custo de vida, oportunidade de trabalho, cultura. Então, pesquise como que é a comunidade. Então, olhe todos esses pontos, que isso é muito importante, né? Então, a cidade, escolher uma boa cidade, você vai se adaptar, que sua família vai se adaptar, isso é extremamente importante para a sua sobrevivência no Canadá. Então, assim, você vai olhar para cidades que vai estar dentro do seu bolso, você vai estar olhando para cidades que realmente faz mais sentido na sua vida, no seu estilo de vida. Eu gosto mais de uma cidade mais estilo São Paulo, por exemplo, centro de São Paulo. Então, você vai procurar Toronto, você vai procurar cidades maiores. Se você prefere mais cidades mais pequenas, mais interior, aí você vai encontrar New Brunswick, por exemplo, como eu comentei no começo do vídeo. Então você tem aí várias outras cidades. Você tem Calgary, você tem London, você tem várias outras cidades. Montreal, você tem diversas cidades aí que você pode olhar no futuro e identificar qual que é o seu melhor local para você viver. Outro ponto importante é o mercado de trabalho, né? Verifique quais são as áreas em alta demanda e se suas habilidades estão alinhadas com as necessidades do mercado canadense. Então, assim, isso é bastante importante, tá? O Canadá, ele precisa de muita mão de obra, né? Ele depende da mão de obra de imigrantes, né? Mas entenda que o Canadá precisa da mão de obra, mas não é simplesmente chegar aqui e já vai sair trabalhando. Então, olhe bem seu mercado de trabalho, vê o que você faz. De repente, você vai encontrar uma cidade que se adequa melhor à sua condição. Zona rural, zona mais de tecnologia, zona de educação. Procure sua área, assim, que você vai se identificar melhor e você vai ter grandes chances de se dar bem na sua área profissional. E aí, voltando lá no inglês, quanto melhor o seu inglês, quanto melhor você falar inglês, quanto sua melhor proficiência no inglês, melhores serão suas oportunidades. Então, assim, o inglês vai estar sempre na sua vida. Se você tem um inglês bom, suas oportunidades melhoram em todos os momentos, tá? Então, isso é bastante importante, tá? E falando assim, se você também tem filhos, né? Se você tem filhos, educação é um fator crucial, né? Então, o sistema educacional do Canadá é reconhecido mundialmente, tá? Então, assim, você vai ter crianças que vai começar lá no kindergarten, lá na escolinha, eles vão começar a aprender e tal, e daqui a pouco ele pode sair um doutor aqui da universidade, tá? Então, o Canadá ele tem uma excelente estrutura educacional para as crianças aqui, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Outra coisa, seus filhos vão se integrar bem à escola, inglês ou francês? Vai. Isso você não precisa se preocupar. Os seus filhos vão se adaptar muito bem, muito bem. Eu posso dizer isso para você porque minha filha, ela chegou numa escola aqui francesa, ela não falava uma palavra em francês, ela não entendia nada de francês, e muito menos em inglês, também não entendia quase nada de inglês. Hoje ela já consegue se comunicar muito bem em francês, consegue se comunicar muito bem em inglês. Então, assim,
é uma forma que ela ajuda bastante os imigrantes, né? Então, não tenha medo de trazer seus filhos para cá. Não tenha, vou colocar meu filho lá na escola, ele não vai conseguir falar com as pessoas. Esquece, isso não vai acontecer. Você vai ver que ele vai falar inglês muito melhor do que você em pouco tempo. Pouco tempo, em um ano aí, vamos dizer assim, vai estar no inglês melhor do que o seu, pode ter certeza. Isso eu garanto para você. Então, não se preocupe com isso, tá? Só identifique as melhores oportunidades, os melhores locais para você colocar seus filhos na escola. E aí, gente, por último e não menos importante, considere a questão da socialização, tá? O Canadá ele é conhecido por sua diversidade e acolhimento. Então, participe de grupos, eventos para fazer novas amizades e integrar-se com a comunidade. Muito importante, tá, gente? Tem muito grupo de brasileiro, tem muitos brasileiros aqui no Canadá, então dá para fazer várias amizades, dá para você manter o seu coração brasileiro, né? Que a gente gosta, né? Daquele afeto e tal. O canadense, ele gosta de acolher, mas ele é meio, vamos dizer assim, afastado. Ele não é aquele cara que gosta de muito abraço e tudo, não. Mas ele é um cara que vai te dar atenção. Mas a comunidade brasileira é muito grande, né? Então, no Facebook, por exemplo, você encontra diversas comunidades brasileiras aqui, né? Então, qualquer cidade que você vai, tem brasileiro. Isso pode ter certeza. Brasileiro tem em todo lugar. Isso é muito bom, tá? Umas tem menos, outras tem mais, mas sempre vai ter muitos brasileiros. Então, isso é muito bom. Então, procure sempre participar desses eventos, de grupos. Você vai estar fazendo amizades, interagindo com a comunidade. Isso vai ajudar bastante, principalmente no começo, tá? Então, no começo é muito importante você participar desses eventos aí, tá? E aí, gente, mudar para o Canadá pode ser uma experiência incrível, né? Incrível, mas fundamental é estar preparado, tá? Então, vale pontos e faça um planejamento cuidadoso, tá? Cuidadoso. Eu falo isso porque precisa também de dinheiro, né? Lembre-se, no último vídeo que eu mostrei, num vídeo que eu mostrei referente ao meu custo de vida, então você tem que avaliar aquilo ali. Se você chegar e já conseguir um emprego de cara, vai facilitar muito a sua vida, porque você já consegue um emprego, você já consegue pagar as suas contas. Caso você não consiga logo um emprego de cara, um bom emprego, vamos dizer assim, de repente você vai ter que trazer mais dinheiro do Brasil. E aí esse custo é bem mais caro, né? Então você imagina, você vai pagar $1.000, $2.000, por exemplo, de aluguel, tem que pensar que você vai ter que trazer R$ 8.000. Então você imagina, R$ 8.000 a cada mês, vamos supor, só para pagar o aluguel, então você tem que tentar encontrar um trabalho o quanto antes, ganhando em dólar para você começar a pagar suas contas e ficar mais estabilizado, né? Então é isso, galera. Então o vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, né, para mais dicas sobre essa como viver no Canadá. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!